Agora o vereador professor Giovano, ele tem 15 minutos, podendo ceder a parte ou não. Senhor vice-presidente Rodrigues, vereadores, público aqui presente, boa noite. Bom, eu vou começar falando aqui de um tópico do vereador Túlio, sobre aquela questão da pista ali de corrida, né? Já há 2 semanas que rasgaram lá e está parado, né? E o pessoal já foi bem colocado aqui, né? Tem um pessoal que pratica ali a corrida. Então, a solução tem que ser rápida, né? E a gente sabe que não é algo de grande custo para se resolver, né? Então, aí já mostra um descaso, né? O vereador Kiyoshi já apresentou uma solução ali, que é fazer uma pista contínua em todo aquele, no valão ali, uma calçada larga, né, para que as pessoas possam correr sem ter que cruzar rua. É um projeto audacioso, mas de muita qualidade, né, pensando que as pessoas não vão ter que atravessar a rua. E a gente vê algumas situações que chega a ser engraçado. Quem conhece a Avenida Milton Cardoso Leite, que leva ao Jardim Vitória, quando foi construída a calçada lá, ela tem, acho que não chega a 50 centímetros de largura. É uma vergonha. Onde tem um bairro muito grande, com muitos moradores, e uma calçadinha de 50 centímetros para as pessoas caminharem. Quer dizer, se eu encontro com alguém, alguém tem que sair e entrar na rua. Então, essas coisas de administração pública, não precisa ser nenhum gênio, mas tem que pensar. Tem que pensar que ali vão passar várias pessoas, que elas vão se encontrar, e precisaria ser ali muito mais larga, né? Então, essas soluções, não precisa ser gênio, tem que pensar nas pessoas e não no custo. Então, é a primeira coisa que tem que ser pensado, né? Uma solução boa para a população. Foi falado também sobre a questão dos professores, né? Já citado aqui. O vereador Túlio lembrou do reembolso escolar. Eu tenho recebido muitas cobranças, e eu sempre digo o que o senhor abordou aqui, né? Que foi dado um aumento irresponsável lá atrás, e hoje, o que eles comemoraram e votaram no então, né, candidato a prefeito, hoje eles estão reclamando, porque a gente já sabia que foi um aumento irresponsável e que não teria caixa para pagar. Então, hoje a gente vê, se não está conseguindo nem pagar o salário dos funcionários normais, né, hoje os professores fizeram um protesto aí de manhã, e com razão, imagine pagar o reembolso escolar. Então, quem me pergunta, eu já sou direto, olha, esqueça, você não vai receber esse dinheiro esse ano, e talvez nem o ano que vem. Foi falado aqui na semana passada de uma palavra, falácia, né? Falácia é uma mentira. Uma mentira, o vereador Rafael da Ípica colocou essa palavra várias vezes aqui. É uma mentira que se cria para enganar as pessoas, para enganar a população. E a gente vê isso em todos os níveis da política, da má política. Criando-se mentiras, espalhando isso na mídia, para fazer com que a população tome esta ou aquela medida. A gente vê aí uma grande discussão na imprensa de uma série de coisas, né, que vão acontecendo, e muitas vezes basta uma leitura mais atenta para você ver que é uma falácia, é uma mentira que estão se criando. Muitas vezes leva-se essa mentira as pessoas a tomar um partido, né? Já falei aqui sobre ideologia do ódio. Muitos pensadores têm falado sobre a questão da ignorância. E uma população ignorante, ela é fácil de cair nessa mentira.
nessa questão da ideologia do ódio, de fazer um lado odiar o outro. E a gente vê o que foi a Guerra Fria. Os mais velhos aqui sabem o que é a Guerra Fria e o que nós vivemos na Guerra Fria. Então, era um país querendo ser melhor que o outro, inventando mentiras e disseminando essas mentiras. Assim também é no mundo da política. A gente vê isso na política. Um lado contra o outro lado. E todo mundo querendo fazer o outro acreditar que só existe um lado do bem e um lado do mal. E não é assim. A gente tem visto nos últimos anos essa questão da paixão cega, que às vezes ficava limitada ao futebol, sendo levada para a política. Eu tenho defendido nessa casa que a gente tem que avaliar projetos e pessoas, e menos partidos políticos. Porque em todo lugar tem gente boa e gente ruim. Tem pessoas bem intencionadas e más intencionadas. E a gente tem que saber reconhecer isso. Me foi perguntado outro dia sobre a questão do STF aí, né, do julgamento. Foi apertado lá, aquela questão. E a pessoa queria, porque queria que eu dissesse que os ministros são bandidos. Que estão apoiando bandido, que não sei o quê, que não quer acabar com a corrupção no país. Eu disse, não vou falar isso. Porque isso é o que estão querendo que você acredite. A grande verdade é que a justiça tem que dar conta de que os processos caminhem com tal rapidez que se o bandido, o corrupto, for culpado, ele tem que chegar a isso na última instância e dar uma resposta para a sociedade no tempo que a sociedade precisa. E não ficar essa discussão boba de esquerda, direita. Tem que ver que tem pessoas boas e ruins dos dois lados. São ideologias. Então, a gente precisa saber que isso existe. E com essa questão de querer polarizar, muitas vezes uma população ignorante é que cai nessa história, que cai nessa falácia, nessa mentira. Então a gente tem que saber que existem partidos políticos e dentro dos partidos, em todos eles, tem gente corrupta e tem gente boa, tem gente honesta. Então, não sair defendendo cegamente a bandeira de um partido, sem ver de quem é que você está falando. Espera aí, vamos falar de que político você está falando. Qual é a ação que esse político cometeu que ele está sendo julgado? Então, às vezes a gente vê, principalmente nas redes sociais, muita gente só reproduzindo. Comprou, ouviu isso de alguém e está lá reproduzindo. Sem fazer uma reflexão necessária sobre essa questão do ódio. Nós não devemos odiar ninguém. Isso não me pega, nunca me pegou. Eu sempre tive uma análise muito cautelosa antes de tomar partido sobre um lado ou outro. Então, Martin Luther King tem uma frase que diz: nada no mundo é mais perigoso do que a ignorância. E a gente vê aí, né, que essa paixão cega não é boa. A gente fala disso por quê? Porque isso chega aqui nas eleições municipais. A gente vê em época de eleições municipais amizades de anos e anos sendo acabada. Porque um quer apoiar um político, outro quer apoiar outro, e dali a pouco, né, um querendo provar que o outro é o mal, e o outro é o bem. Então, não existe isso. Tem que se avaliar quem é a pessoa e quais os projetos que ela tem, quais as intenções que ela tem. Isso é muito importante. Falo isso também porque a gente tem aí, agora no dia 20, o Dia da Consciência Negra. E eu tenho defendido aqui nesse plenário que o Brasil ainda tem muita dívida
com a população negra. Nós temos, sim, que aproveitar esse dia para fazer uma reflexão sobre a condição do negro no Brasil. Ontem, a reportagem de abertura do Fantástico falou sobre isso. Mostrou que ainda tem preconceito, que ainda tem injustiça por causa da cor da pele. E isso não deve existir. Veja como a história utiliza, muitas vezes, algumas metáforas, né? Então, metáfora que vem da Bíblia. A noite escura simbolizava o medo, o perigo e a maldade. Isso vem da Bíblia. E aí se faz uma alusão, né, à cor negra, ao mal. Vejam como é a metáfora. E aí, esse povo que foi escravizado, continua até hoje, muitas vezes, recebendo atos de racismo com base na cor da pele. Isso é vergonhoso para qualquer nação. Então, a gente tem visto, né? Apesar de leis estarem aí, muita gente, às vezes, se mostra nas redes sociais, às vezes, como mostrou a reportagem do Fantástico, as pessoas acabam cometendo atos de racismo, que tá bom, há 20 anos atrás, talvez, se você contasse uma piada de negro, ele desse um sorrisinho amarelo porque ele não tinha coragem de falar, viu, eu não gostei. Hoje não. Hoje é crime estabelecido por lei. E as pessoas que antes ficavam caladas, hoje têm que ir para uma delegacia e denunciar. Não podem ficar quietas. Então, a gente quer deixar aqui o nosso registro, mais uma vez, que eu acredito que o Brasil ainda tem muito chão para retirar uma cota, porque é uma dívida histórica com esse povo que tanto sofreu e ainda sofre. Brasil tem estatística, 54% da população se declara negro ou pardo. E se você vai para a faculdade, esse índice de universitários negros tem crescido por causa das políticas educacionais dos últimos anos, mas ainda é infinitamente menor. Então, o dia que a gente tiver 54% de negro na faculdade, que concluiu o ensino superior, aí pode-se falar, não, a gente não precisa mais de cota. Hoje, as condições e a desigualdade social acabou, as condições são iguais para todos. Queria convidar a todos para o Sarau Armazém de Memórias, que vai acontecer no dia 23, agora, às 19 horas, a partir das 19 horas, na Associação Mairinquense de Preservação Ferroviária. Em parceria com a professora Mônica Tota, a MPF vai realizar esse sarau, sempre com foco na história de Mairinque. A gente tem visto essa associação empenhada, o trabalho do Carlinhos Pérez lá com os estudantes, no resgate da história mairinquense. Isso é importantíssimo. Porque se a gente quer que o cidadão mairinquense valorize a cidade que ele vive, ele tem que conhecer a sua história, para respeitá-la, para valorizá-la e promovê-la. Isso é importantíssimo. Porque se a gente não sabe a história da cidade, a gente pode não dar valor ao horto florestal, por exemplo. Tem muitos alunos da rede municipal que não conhecem o horto florestal. E só vão conhecer se for lá e ver o estado que ele está hoje, que é deplorável. Mas o fato é, precisa-se conhecer a história, e a MPF tem cumprido esse papel. Um papel que o município está deixando a desejar, que, embora exista a lei, a educação está deixando a desejar, e a cultura está deixando a desejar. Então, a MPF vem cumprir esta lacuna e está ensinando história às nossas crianças. Isso é muito importante. Então, estão todos convidados a participarem desse sarau,
da memória, né? Um armazém de memórias, porque aquele prédio, uma vez, era o armazém dos ferroviários. Boa noite a todos.